E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Mas vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser uma aula bem legal, tá? Vou falar sobre um assunto que eu gosto muito de pesquisar, né? Por quê? Não sei se você sabe, mas se você não sabe eu vou falar agora. Eu sou psicólogo behaviorista, né? Fui por muito tempo crítico, ferrenho da psicanálise, e hoje eu não critico, já, né? Entendo que quem sou eu, né, para criticar algo que é tão valoroso, né? Mas eu, sendo behaviorista, por que eu me considero apto a falar de psicanálise? Porque a minha história, a minha formação, ela é comportamentalista, tá, mas teve uma hora que eu falei, eu quero aprender psicologia como um todo, né? Aí fui estudar na Universidade de São Marcos, que é uma expoente da Universidade de São Paulo, e que é o centro, é um reduto de psicanalista. Eu fiz exatamente o que Marx fez, né, quando ele quis estudar. Para eu desenvolver o socialismo, né, eu preciso estudar o capitalismo. Mas aonde eu vou estudar o capitalismo? Vou estudar o capitalismo na Inglaterra, porque a Inglaterra era o polo do capitalismo na época em que eles viveram. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa, porque eu quero estudar, eu quero estudar behaviorismo, mas para saber behaviorismo eu tenho que conhecer as outras linhas e a psicanálise. Para conhecer bem a psicanálise, eu tenho que, até para a gente criticar, a gente tem que ir para um lugar onde as pessoas respiram psicanálise. E São Marcos era esse antro, no bom sentido, esse reduto, né? Era o local onde, por todos os lugares que eu passei, era o lugar onde respirava. Você entrava lá, a galera aspirava a psicanálise, tá? Por isso que eu me sinto apto, né, a falar disso. A primeira coisa que você tem que saber, quando a gente fala de psicanálise, a nossa aula vai ser sobre isso, então a primeira coisa que você tem que saber é: Freud não foi o primeiro cara a falar de psicanálise, tá? O primeiro cara que falou de psicanálise foi um sujeito chamado Charcot, beleza? Depois um outro cara chamado Brauer, né? Depois desses dois foi que o Freud, né, pegou com mais força, até porque Freud era médico, né? Ele tinha que estudar isso mesmo, medicina e tal. Mas o que importa é que, primeiro, para a gente falar sobre psicanálise, tem que saber que não foi Freud. Primeiro foi Charcot, depois foi Brauer, né? Breuer, né, que o pessoal chama. O Freud, o primeiro ponto da psicanálise é a histeria. Bem, um dos primeiros, né? Que ela é um ponto de atenção mental que não tem um sintoma aparente, né? Não tinha na época eles avaliavam e não tinha uma lesão física real para que eles apalpassem, né? Para que eles investigassem, para que eles, usando a metodologia deles de médicos e tal, eles olhassem aquilo, né? Então o que eles falaram? Pô, na época em que surgiu lá atrás, eles falavam, pô, isso aí não é nada, isso é muito mimimi, porque a gente não acha nada físico, então deve ser muito lalala das pessoas, desculpinha para não trabalhar, desculpinha. Mas não era, né? Aí o que o Charcot disse, né? Lembra que do Charcot que eu falei, que foi o primeiro cara a falar de psicanálise. Ele falou assim, na boa, pessoal. Ele não falou assim, obviamente, né? Espero que você esteja interpretando que eu estou falando de uma maneira figurativa, né? Mas enfim. Ele falou o seguinte: pô, você não tem nenhum problema físico, orgânico, deve ter aí alguma coisa mental, né, meu, na cabeça da pessoa. Talvez seja por aí que a gente tem que investigar. Aí o Charcot, bem, na época lá tinha uma parada chamava mesmerismo, né? O que é isso? Foi um período, um cara chamava Mesmer, e foi uma época que surgiu a hipnose, beleza? Esse Mesmer, esse cara era meio charlatão, pá, tal, mas o que importa é que ele fazia hipnose, sugestão, tal, o negócio funcionava, né? Aí eles perceberam que a hipnose desse Mesmer, ele estava no poder da sugestão. Isso mesmo, no poder da sugestão. A sugestão, ela tem poder sobre as pessoas. E hoje é assim ainda, né? Você pode dar uma sugestão para uma pessoa, dependendo da maneira como você fala, ela sugestão ela age sobre as pessoas. Né? Isso por quê? Porque a pessoa concentra a atenção no sujeito que direciona essa sugestão. Né? E a pessoa fica meio sugestionada. Tá?
Lógico, a gente está fazendo uma introdução à psicanálise, não vou entrar não tem como eu falar de psicanálise de maneira profunda. Até porque é um negócio parrudíssimo. Os caras estudam 30 anos, 100 anos, 40 anos, 50 anos. O cara estuda aí, se for ver, tem mais de 100 anos de negócio, a galera ainda apanha. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar uma introdução geral para você saber o que é psicanálise e tal. Beleza? Bem, se uma pessoa se sugestiona no momento do arrebatamento da consciência, você consegue eliminar a causa. Era isso que eles diziam lá. Você hipnotizava a pessoa, né? Tentava acessar a consciência dela para eliminar a causa do que ele chama do ponto de atenção, que tal era do que a gente está falando aqui, a histeria. Eles diziam que por meio dessa sugestão, né, de hipnose, é possível se remover um sintoma e colocar outro, né, da maneira que você desejar. E aí teve o tal do afeto intenso, né, onde provoca seu arrebatamento da consciência, aí a pessoa se autossugestiona, como se de modo a pegar nos agentes provocadores da histeria. Enfim, vamos lembrar que quais são os modos de tratamento? A hipnose, né, era a sugestão, tal do Breuer, do mesmo, né? Aí teve uma época que eles se depararam com a Ana O, mistérica, né, mano? Tem um livro aí do tal do Freud que fala sobre isso aí. A Ana O, ela tinha vários anos de histeria, mas ninguém conseguia resolver. Aí chegaram junto dela lá e falaram assim, ó, vamos colocar o método para resolver o problema dessa sujeita, né? Vamos usar o método catártico, né? É onde se põe para fora as emoções, né? Misturado com hipnose. O método catártico é o que eles fazem, eles trazem a cena do trauma diante da pessoa, né? Usando aí perguntas básicas, né? O que a gente está querendo dizer quando fala de cena traumática na psicanálise? A vivência daquilo que ocorreu na época, no momento em que a pessoa está realizando a terapia, né? Eu vou dizer realizando a terapia, mas na hora que ela está fazendo seguindo essa metodologia, né? É a vivência do afeto, né? A cena traumática, ao ser esquecida, gera um afeto vinculado a ela, que é deslocado para outra ideia, e essa ideia se associa ao sistema corporal. O que eles querem é fazer a pessoa reviver, sentir novamente aquele afeto, sem a necessidade de se sugestionar. O sintoma tem por valor, quando a gente fala de psicanálise, está associado a uma outra coisa que despertou, mas que possivelmente não tem nada a ver com o sintoma. Como assim? Às vezes a pessoa tem um sintoma, mas isso não quer dizer que não tem uma correlação aí entre o sintoma e o que despertou esse sintoma. O sintoma é só uma maneira de ela botar para fora, né? Botar para fora a maneira de falar. O trauma. Tem gente que pisca, tem gente que tem tiques, tem gente que tem xixes, né? Tem gente que tem afalho, né? O cara fala, estou querendo comer arroz. Aí ele fala assim, estou querendo comer. A Daniela. Aí, puta, a Daniela não, arroz, tá ligado? Tipo, uma parada meio assim. O Freud, aí, depois desse mesmo e tal, primeiro foi Charcot, depois Breuer, aí eles entenderam a técnica do mesmerismo, que era a hipnose, aí aí o método catártico, né, juntando as perguntas básicas, né? Tá? O que o Freud ele fez? Ele fez um negócio que eu achei bem. Primeiro, se o que o Freud fala é verdade, o cara é um gênio. Se tudo que ele fala não é verdadeiro, ele ainda é um gênio, porque o cara teve capacidade de montar um cenário sobre a mente humana que é no mínimo genial. O Freud, ele fala ele divide a mente humana
E diz que essa divisão é um tipo de defesa que nós desenvolvemos, né? Ou seja, a pessoa não quer saber a pessoa, ela dividir o ser humano, né, no processo evolutivo, dividir o ser humano, a mente em algumas categorias. Bem, essa palavra certa não é categoria, mas algumas etapas, né? Uma coisa que o Freud descobre é que na maioria da vida das pessoas não há só uma cena traumática, né? Existem várias, né? E em geral essas cenas têm a ver com a sexualidade, né? E que geralmente ocorrem na adolescência, mas que retrocedem algumas vezes, às vezes até a infância. Que é algo muito interessante. A gente vulgarmente, leigamente, assim, porra, quando fala em psicanálise, termina em sexo. Mais ou menos, né? Até porque quando o Freud fala de sexualidade, ele não está falando especificamente de transar, dar uma, tá? Ele está falando de outra coisa. Ele está falando assim, ó, sexualidade é uma parada mais ampla, né? É algo mais complexo do que só simplesmente ter praticar atos sexuais, né? Parar um minutinho aqui porque eu quero mandar um abraço para um cara que eu não vejo há muito tempo, mas que é muito bom, mas muito bom mesmo em psicanálise. Espero que eu não esteja falando nenhuma bobagem aqui. Se eu estiver, espero que ele me corrija, desejo que ele me corrija. É o Rodrigo Torice, tá? Estudou comigo, e a Sandra, tá? Também mandar um abraço também para a Sandra. Pessoal, manda muito bem, mas muito bem mesmo. Os caras são psicanalistas admiráveis e que manjam muito, que sabem muito. Então eu deixo esse abraço, né, nesse nosso vídeo aí. Essa homenagem também, né? Porque até estão sendo lembrados aí depois de a gente estar em 2016, a gente se formou em 2012. Essa lembrança, porque os caras eram extremamente competentes e dominam né, o discurso, dominam a técnica, eles têm propriedade para falar em psicanálise. Isso eu acho, embora eu seja behaviorista, eu tenho que admitir que as pessoas são muito. Que psicanálise é difícil, e quando você encontra alguém que realmente conhece, o cara é muito crânio, né? Mas vamos lá. Eu estava falando que o Freud descobriu que na maioria das vezes que não tem só uma cena traumática, existem várias nas vidas das pessoas, e que essas cenas traumáticas elas geralmente estão ligadas à sexualidade, que acontecem na adolescência, mas que algumas vezes retrocedem até a infância. E aí, mas tem mais um detalhe: o Freud ele percebeu que as cenas elas estão vinculadas não a uma ideia especificamente, mas uma fantasia que acontece, né? E essa fantasia, o que é? É a cena de como ela pode satisfazer um desejo. Isso mesmo, né? Ela viaja para satisfazer um desejo. A fantasia, para Freud, ela é uma parada que... Lembra que eu falei que o Freud ele criou... Ele separou a mente humana, ele dividiu, né? Ele falou, pô, o Freud é um gênio, porque se falou a verdade, se isso é verdade, ele é um gênio, se não é, pelo fato de ele ter construído essa... Ele já é um gênio. Então, primeiro que ele fala de consciente e inconsciente, né? São essas duas instâncias. Só que tem uma outra instância que chama pré-consciente, né? Mas enfim, isso para quem é psicanalista for, o que você precisa saber é que existe consciente e inconsciente, e que o Freud ele fala de ego, superego e id. Então, essas paradinhas que vocês precisam saber a princípio, né? Para Freud, a fantasia ela é inconsciente, ou seja, a pessoa não fica pensando nisso toda hora, está guardado lá no lugar onde ela não consegue acessar, né? Mas o Freud diz assim, não, que com um método específico, rigoroso e usando a metodologia científica, a gente consegue abordar esse conteúdo que está lá no inconsciente da pessoa. Tá? Mas de maneira nenhuma pode se lembrar da fantasia, né? Apenas com a análise das vivências traumáticas, né, que é o que ele está tentando buscar, que são aquelas cenas que a gente está falando, a gente consegue ter indícios dessa fantasia. E os desejos que a gente ligados a essa fantasia podem virar medo ou ânsia. E isso é que se transforma em sintoma. A gente falou isso grossamente no começo, mas basicamente é isso. O que ele está falando? Que existem coisas que são inconscientes, né? Essas fantasias que as pessoas têm, que geralmente são ligadas à sexualidade, mas elas não conseguem pensar nisso por defesa. Isso vai para o inconsciente, né?
E como que a gente consegue, e a gente não consegue lembrar, porque ela está lá no inconsciente, a gente não consegue ter acesso a isso. Mas o Freud disse que com um método específico, seguindo rigorosamente a metodologia científica, a gente consegue ter acesso a alguns indícios dessa fantasia. E os desejos que são ligados a essas fantasias é o que vira medo, é o que vira angústia, é o que vira ânsia, é o que vira ansiedade, né? São sintomas, é o que geram os sintomas que a gente consegue ver fora, né? O cara tem tique, o cara tem xixi, o cara tem isso, tem aquilo outro, entendeu? Pessoal, a gente tem um site www.ips.com.br. Esses textos vão estar, eles sempre que a gente faz o vídeo, a gente posta lá. Existem alguns, inclusive, que estão lá, a gente não fez vídeo, mas a gente vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque lá tem um conteúdo vasto, gigantesco de psicologia. Ou seja, são anos da minha formação, anos da formação do Fred, são anos da formação de marketing de todos os psicólogos que a gente tem lá no que estão lá. Eventualmente, provavelmente você vai ver mais vídeos meus, porque lá no Ips a gente se divide. Tem um psicólogo que fica responsável pelos vídeos, tem outro cara que fica responsável pelo Facebook, tem outro cara que fica responsável pelo Instagram. Mas enfim, o que importa é que todo o nosso conteúdo está lá no site. Então acessa lá, dá um like na nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, é @ipse, né, IPSCE, @Harley Pacheco, também peço que me siga. Curta lá nossas novidades e motive a gente, né, a cada vez mais produzir conteúdo para você, tá? E lembre-se que a gente está despendendo tempo. Eu tenho que ler a gente para atender, mas estou aqui fazendo um vídeo para deixar para você, até para que você tenha acesso a conteúdo, a materiais que são realmente, eu não sei se são bons, mas são materiais que transmitem o nosso conhecimento, e é de conhecimento que a gente adquiriu na faculdade e na vida, tá? Mas vamos lá, o sintoma para Freud, a gente estava falando do sintoma, né, que é o que se manifesta e tal. Nada mais é do que a manifestação do desejo inconsciente. É uma expressão disfarçada de um desejo inconsciente que é relacionado ao erotismo da sexualidade adolescente e infantil, né? Lembrando que sexualidade para Freud não é perversão. Então nem tudo na psicanálise acaba em sexo. Algumas vezes até acaba, mas como qualquer outra teoria. Boa grapa, quem não gosta, muito boa. Cachaça de grapa, cachaça de uva. A gente acha que cachaça só da cana, mas não, tem cachaça de uva também. Conheci por meio do Marcos, levou uma lá em casa, a gente tomou Coca-Cola, ficou bem alegre, eufórico, enfim, né? Para Freud, a sexualidade é a causa última das neuroses, né? Lembra que eu falei que o Freud é um genial? Cara, ele tem a capacidade de ter feito isso. O cara é muito bom, ó. Ele dividiu primeiro as etapas da vida da pessoa em etapas da sexualidade. Ele chama, que são fases, né? Ele fala que do zero ao primeiro ano, até um ano de vida, do 0 meses a um ano de vida, o cara nasceu e tal. Ele tem todas as informações que ele recebe, bem, a grande maioria das informações é por meio oral, né? Por quê? Porque o contato com o mundo dele é com o seio da mãe. Ele bebe, ele come, assim, ele tem um contato muito forte. Então, tudo que a criança pega é boca. A criança pega o brinquedo, boca. A criança faz isso, boca. E o Freud diz que isso se chama de fase oral. Aí ele fala assim, dos 2 anos até os 3 anos, está numa fase anal. Por quê? Porque a criança ela começa a ter controle sobre o esfíncter. Ela aprende a ter controle de quer fazer cocô na hora que ela quer, consegue ir ao banheiro fazer xixi a hora que ela quer. No mínimo ela consegue avisar, mãe, fiz xixi, fiz cocô, não sei o quê, para a mãe trocar a fralda, né? Depois disso, a criança de 4 aos 5 anos, ela vai para uma fase chamada fálica, né? Fálico mesmo, porque ela começa a olhar para o piu-piu dela, né? Ela começa a ter contato com objetos mais fálicos, né? Enfim. E depois o Freud sugiro que vocês leiam, né, os textos, inclusive aí pesquisem na internet para vocês saberem os pormenores dessas fases, oral, anal, fálica, né? E por fim a fase adulta, que é onde isso tudo fica adormecido e surge a fase genital, né? Que hoje em dia, inclusive, é o bababá e o tititi, né? Uma coisa legal é que o Freud, olha o que o cara escreveu, meu amigo, né? Muito legal isso aí. O Freud ele fala da sexualidade infantil e da sexualidade adulta, né? Você vê aí
ele fala que na sexualidade infantil a gente está no negócio da fase oral, que é o canibalismo, né, que é comer, chupar o peito da mãe, tudo. Na fase anal tem lá a perda, né, que é o ganho, a perda, né, você elimina a fezes, você tem ciência disso e o controle do esfíncter, como eu falei, né. E na fase fálica é onde surge o complexo de Édipo. Por quê? O complexo de Édipo, espero que você vai estudar aí o que é o complexo de Édipo, mas é o que acontece na fase fálica, né? O Freud tem um complexo de Édipo. Alguns escreveram o complexo de Electra para fazer falar sobre a inversão disso, mas no final das coisas Freud fala sobre sexo, sobre complexo de Édipo, tá? De novo, vai estudar as fases, né? Dá uma pesquisada aí para você se inteirar mais do que é. Nosso objetivo no vídeo é fazer uma introdução à psicanálise, tá? Não é falar de psicanálise, até porque quem falar de psicanálise é um cara psicanalista. Eu me sinto apto, mas eu sou um behaviorista, eu vou falar de behavior, né? Eu estou fazendo isso porque, como eu sou um dos responsáveis pela parte dos vídeos, e eu tenho propriedade para falar sobre isso, até porque eu venho de um antro de psicanalistas, no bom sentido, antro, né? No fim da fase fálica, o Freud diz que vai ter um predomínio de uma dessas outras fases, né? E o desejo da satisfação da libido ficará na mente da pessoa, tá? A fixação dessa fase ocorre por carência, você não tem, ou por excesso da satisfação, ela não vai conseguir se satisfazer ou vai se satisfazer demais, então a fase vai prevalecer, né? Depois de passar por todas essas fases, a pessoa volta para a que predominou. E isso é o que chamam na psicanálise de regressão libidinal, tá? Quando a pessoa vem reviver alguma vez algo semelhante ao que se ficou, a fase que ficou, ela vai ter um trauma, né? Que é o que a gente falava no começo. A sexualidade adulta, segundo Freud, é o resultado da sexualidade infantil e adolescente, tá? E aí o Freud fala do pervertido. O que é? Bem, o Freud na psicanálise fala do pervertido. O que é o pervertido? É aquela pessoa que ainda se satisfaz de maneira infantil. Por exemplo, uma criança que sai na rua, ela tá lá a criança, e o pai, a mãe recebem uma visita. E a criança chega, mãe, tô aqui. Aí a criança está toda peladinha. Essa criança não é pervertida, né? Mas tem pessoas que ainda, para elas se satisfazerem, elas precisam... elas ainda precisam, mesmo adultas, elas se satisfazerem dessa maneira. Você vê aqui, o cara anda todo peladão em casa, não sei o que. Lógico, não são todos os casos, né? Mas, às vezes a pessoa até ela se comporta de maneira perversa. E esse se comportar de maneira perversa é resultado da fixação da fase infantil, tá? Só que a gente tem um cuidado. Perverso não é neurótico, tá? São coisas diferentes. O perverso, ele realiza o desejo reprimido, né? Tá lá no reprimido. O neurótico também, mas o neurótico disfarça com sintomas, tá? Olha que interessante. Perversidade não é a mesma coisa que neurótico. O perverso não é neurótico, são coisas diferentes. O perverso, ele realiza desejos reprimidos, ponto. O neurótico também, ponto. Mas o neurótico, ele disfarça com sintomas. Lembra da Ana O? Da histeria dela? Aquele teu amigo que é cheio de tique, aquela pessoa que fala muito chique, que tem muito afalho, ela está disfarçando por meio de sintomas. Princípios básicos da psicanálise: prazer e realidade, né? Evitar a dor e buscar o prazer. Princípio básico do ser humano, inclusive, né? A mente humana, ela não pode se basear apenas no prazer. Ela deve se apegar à realidade, né? Levando em conta essa realidade. Mas a realidade, ela não anula o prazer, só que me obriga a fazer as coisas de maneira socialmente aceitas. Eu não posso me basear só no meu prazer, porque senão eu ia sair transando com todas as mulheres do mundo. Eu sei que eu não posso. Exemplo, tá?
Eu sei que eu não posso. Porque eu tenho que me comportar da maneira que socialmente seja aceita. E qual é a maneira socialmente aceita? Eu quero uma mulher, uma esposa, uma namorada, enfim. E ser fiel. Por outro lado, a realidade não anula o prazer. Ela só me obriga a fazer as coisas de maneira socialmente aceitas. Então pode ser, bem, estou conjecturando, tá? Até porque para fazer algumas afirmações de estudo e tal, tem muitos caras aí, tem muito homem aí que é perverso. Ou muito perverso, ou tem muito cara aí que é neurótico. Por quê? Ele se finge de bom moço, pá, e ele é um bom moço, né? Mas ele fala pra mulher que só tem ela, tal, não sei o que, tal. Ele está se comportando de maneira socialmente aceita, mas ele está atacando horror aí fora. Menos geral. Meninas, o meu linguajar, ele não é ofensivo, tá? Vou só abrir esse parênteses aqui. É o linguajar coloquial, é a maneira que eu me expresso de modo corriqueiro e próximo, tá? Estou fazendo esse vídeo porque a gente está conversando, eu e você que está me assistindo. E vocês, meninos, não levem isso de maneira pejorativa, tá? O meu linguajar, ele é, eu tento ser, como fala, espontâneo, sem me reprimir. Mas enfim. Complexo de Édipo é aplicado a maioria das pessoas, porque todas as pessoas passam por isso. E quanto mais você mais foge de um desejo, mais você contribui para a realização por meio de um sintoma. É bem naquela, quanto você mais deseja alguma coisa, você sai de perto, aí você fica, sabe, os sintomas começam a se manifestar e isso acontece de maneira muito forte. Tá? A única maneira de você sair de um desejo é você tendo consciência, conhecimento desse desejo, né? Essa conclusão ela só foi possível pela troca do método catártico para um outro método freudiano chamado associação livre, né? Onde a gente fala tudo, onde a gente expressa tudo o que vem na nossa mente, seja o que for, sem nenhuma restrição. Quanto mais a gente fala, mais rápido a gente, né, junto do terapeuta, num trabalho de reflexão profunda, consegue chegar à fantasia. Até porque o trabalho como a gente não tem acesso direto ao inconsciente, o trabalho do terapeuta é chegar lá, trazer isso para a tona, ali, montando, como fala, peças, juntando peças, né? Quebra-cabeça. Lógico, existe uma resistência por parte de quem tem o sintoma, porque para saber qual é o desejo inconsciente, o cara não quer ter acesso àquela cena traumática, né? Ele não quer saber, ele tenta fugir, então ele dificulta o trabalho do terapeuta, do psicanalista, né? Por isso, a gente diz também que a fantasia, primeiro que a fantasia é inacessível porque ela está no inconsciente, mas ela fica ainda mais inacessível porque ela está lá escondida e o cara não deixa a gente chegar perto. É mais ou menos como se você tivesse que pegar um brinquedo pequeno dentro do oceano, só que no oceano de Marte, entendeu? E aí para ir para Marte, você já é uma dificuldade tremenda, você ainda tem que ir de foguete. E o foguete custa $milhões. E ainda você precisa da NASA. E ainda se da NASA você precisa treinar. E aí precisa de astronautas que já foram para treinar. Ou seja, é uma parada muito mais louca e cada vez vai tendo mais dificuldade porque as pessoas mesmas vão colocando. E por isso que torna a fantasia inacessível. E quando o negócio é muito agressivo, a pessoa reprime e esquece de uma maneira radical. Entendeu? A fantasia ela é reprimida porque é uma defesa da pessoa não lembrar. Com isso, o analista mais ou menos força a relembrança, um dos trabalhos dele, né? E aí, muitas vezes acontece nesses pontos a tal da transferência. Né? E é legal você também estudar o que é transferência e contra-transferência. Ao invés de fazer a associação, pense em algo, o sujeito, né, para fugir e fala para o analista. Aí o analista ainda tem que seguir uma pista nada a ver, aí até ele chegar lá e falar, porra, filho da mãe, me deu uma pista nada a ver. Lógico, ele deu uma pista nada a ver, mas ele não tinha ciência disso, né? Ou até tinha. Mas aí o analista tem que dar a ré e falar, agora vamos por esse caminho. Tá. Ou então o cara fica na repetição do que deveria lembrar. Aí é foda. O analista ele saca mais ou menos onde é ligado a fantasia, né? Então assim, não pensa que você vai enganar o analista, porque ele é trouxa. O cara tá lá, o psicanalista, o cara não é bobo. O cara
tem anos de carreira, e os caras, quem é mais novo, que não tem anos de carreira, está sendo orientado por alguém. Então não se engane se você vai no terapeuta e fica tentando enrolar o cara. Ele vai chegar na fantasia. Tá? O analista é o cano da realização da neurose. Tá? Neurose de transferência que chega à fantasia. O Freud ele também fala, e a psicanálise também trata dos sonhos, da interpretação de sonhos. Segundo eles, todo sonho tem sentido. É a expressão, o sonho é a expressão de um desejo inconsciente. Tá? Existem dois tipos de sonhos, segundo a psicanálise: o conteúdo manifesto e o conteúdo manifesto de imagens sem sentido. Aliás, o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, onírico latente. O conteúdo manifesto ele é cheio de imagens, ele não tem sentido, de pensamentos verbais, né? E tem também o onírico latente, que é baseado em conteúdo manifesto. Né? Essas imagens que aparecem no sonho, elas servem como pistas, né? São pensamentos que são transformados em pistas para o terapeuta, para o psicanalista. Esses pensamentos se transformam em alucinações. O trabalho do sonho é transformar o conteúdo manifesto e apresentá-lo. Conteúdo que é censurado pelo pensamento. Né? Deu vontade de espirrar agora. O objetivo do sonho é transformar o pensamento em algo irreconhecível. É uma defesa do ser humano, segundo a psicanálise. Os sonhos, eles são, segundo a psicanálise, enigmas inerentes ao inconsciente. Ele é o desejo inconsciente que se transforma em algo simples. É que nem a gente falou no começo, né? Tem os sintomas, são sonhos, atos falhos, lapsos, xixes, né? Piadas e trocadilhos. Lembra que eu falei do Freud, que ele era não sei o que e tal? Foda. Por quê? Porque ele tinha feito uma divisão sistemática da mente. Ele fala o seguinte, ele fala do ego, né? Do superego e do id. O id são as pulsões, são os nossos instintos de vida e morte, né? É um negócio que você vai fazendo. O ego é a sede das defesas responsáveis pelo comportamento afetivo. Ele é responsável pelo nosso contato com a realidade. E o superego é a instância moral. Tá? Funciona mais ou menos como se tivesse aquela... Vamos lá. O id é a sede das pulsões de vida e de morte, que são os instintos. Né? O superego é a instância moral. E o ego é responsável pelo comportamento afetivo e contato com a realidade. Tá? É como se fosse um anjinho do lado, um demoninho do outro e um carinha no meio julgando. Mais ou menos, ver quem ganha. Isso até acontece, os caras escutam as vozes, um do lado falando uma coisa, outro do lado falando outra, o cara tem que... Né? Assim, o id, ele é o diabinho, o ego é o anjinho, o superego é o juiz. Beleza? O cara tem que ficar... O que tem que ficar claro no nosso vídeo é que a psicanálise ela é determinista. Né? Ela é um modelo inferido de personalidade que explica a neurose. E assim ela denomina a neurose, né? O fenômeno humano. Ela pensa que a partir disso ela pode prever e controlar os fenômenos. O objeto da psicanálise, objeto de estudo, qual é? Quando alguém te perguntar qual que é o objeto de estudo da psicanálise, é a personalidade. A psicanálise ela não quantifica a personalidade, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tentei ser bastante reto e objetivo, sem muita enrolação, sem contar muita historinha.
Tentei fazer uma introdução bem legal para vocês. E qualquer dúvida, sugestão, complemento. Você é um psicanalista, você acha que pode complementar o que a gente falou, vai postando embaixo, até para gerar conteúdo para as outras pessoas, para gerar conhecimento e fomentar conhecimento. De novo, nosso site está aí para vocês seguirem lá, é www.ipsi.com.br, tá? Segue a gente no Instagram, @ipsi, segue também no Instagram, @Harley Pacheco, HARLY Pacheco, PACHECO, né? Siga lá no Instagram, curta a gente no Facebook, dê um likezinho, tá? Valeu, qualquer dúvida, estamos aí disponível para você.